O programa a seguir é uma produção independente, sendo, portanto, todo o conteúdo veiculado de exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Excelente noite de segunda-feira para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Seja novamente bem-vindo a mais uma edição do nosso Esporte na Rede, para falar muito de Campeonato Brasileiro da Série A, que ainda não acabou. Ficou para domingo que vem. A decisão vai ser só no domingo, na última rodada, neste que para mim é o melhor Campeonato Brasileiro de pontos corridos que eu já vi. Não no nível técnico, mas no equilíbrio. Está muito bacana de assistir. O nível técnico não acho ruim não, mas está muito legal de assistir o Campeonato Brasileiro da Série A. Também tem a Série B, já teve a última rodada, né? Os times que já subiram já subiram para a Série A, já estão com os pontos definidos. Quem caiu também já está na Série C, já terminou totalmente a Série B. Então a gente vai mostrar para vocês os resultados aqui da Série B, falando muito de Série A, de Série B e de Fórmula 1, que também acabou neste final de semana com o GP do Brasil de Fórmula 1. Para tocar a bola comigo no programa desta noite, sempre ela vai aparecer aí na sua tela para dar aquele ar de leveza que você já está acostumado. Luciane Bruno, a nossa simpatia da bola. Boa noite, Luciane. Boa noite, Leandro. Boa noite, Reinaldo Leiva. Boa noite, claro, para o nosso convidado de hoje, que é o Gilberto Sorriso. Daqui a pouco o Leandro fala mais para vocês. Bom, se você ainda não participou, claro, no começo do programa, mande a sua pergunta para o nosso convidado, mande a sua dúvida, a sua reclamação. Aqui você tem voz e voto, tá certo? Seguinte, na opção participe, você manda a sua pergunta, tá? Tá aí do lado direito da sua tela. Ou senão você manda um e-mail para pgmesportnarede@gmail.com. pgmesportnarede@gmail.com. Tá, gente? É um e-mail novo. Muita gente reclamou comigo que mandou no e-mail velho e não chegou o e-mail. Então, e-mail novo que é o pgmesportnarede@gmail.com. Estou aqui esperando a sua participação. E participando com a gente nesta noite também você vai responder a enquete, que é quase igual a da semana passada. Era quem vai ser o campeão brasileiro deste ano. Saiu o Fluminense, agora tem só duas opções, né, Luciane? Verdade. Depois de todas essas fortes emoções aí do último domingo, já tem os dois finalistas. E claro, a pergunta de hoje é: quem leva o título do Brasileirão? O Vasco ou o Corinthians? O que você acha? Na opção participe, você vota. Daqui a pouco eu dou a parcial de hoje. Então tá aí pra você o bonequinho, quem leva o título do Brasileirão, Corinthians ou Vasco. Hoje o Corinthians é o líder com 2 pontos a mais do que o Vasco. É a pergunta que eu repasso para o nosso comentarista show de bola, Reinaldo Leiva. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Leandro. Boa noite, Luciane. Boa noite, Gilberto Sorriso. Em especial você, amigo internauta que acompanha o Esporte na Rede pela Up TV. Olha, eu acredito, eu já tinha dito isso alguns programas atrás, né, que o Corinthians deve confirmar o título brasileiro na próxima semana, no próximo domingo, apesar das unhas verdes da Luciane, que acho que pode ser uma torcida ali disfarçada. Ou presságio. Apesar aí das unhas da lua, acho que o Corinthians ganha, porque é uma equipe, se não é brilhante, se não tem um grande craque, um camisa 10 ou camisa 9, apesar do Alex jogar muito, mas não é um craque no nível do Pedro Rocha, que jogou com o Gilberto, e tantos outros camisas 10, é uma equipe coesa, é uma equipe taticamente muito bem montada, e mais, tem a fiel torcida e tá com um astral, com uma, digamos, uma estrela brilhante. Tudo dar certo, parece dar certo para o Corinthians nessa reta final de campeonato. Não só na reta final, foi uma constante no campeonato. Na verdade, ninguém conseguia passar o Corinthians, mesmo quando o Corinthians tropeçava, por incrível que pareça. A Luciane já falou aqui que é o convidado desta noite, estragando meu suspense. Na verdade, eu ia perguntar se você, amigo teleinternauta, sabia quem era Gilberto Ferreira da Silva. Gilberto Sorriso, ex-lateral direito de São Paulo, de Santos principalmente, que hoje veio aqui no estúdio do Esporte na Rede. Boa noite, Gilberto, obrigado por ter vindo. Boa noite a todos os componentes da mesa. E dizer da minha satisfação pelo convite. Simples assim, Gilberto. Enquete desta noite. Quem leva o título do Brasileirão, Corinthians ou Vasco? Bom, eu acho que o Corinthians tem mais condições, as coisas estão bem mais favoráveis para que o Corinthians seja o campeão.
Bom, pra você que não lembra do Gilberto Sorriso, a gente vai conhecer um pouquinho mais dele daqui a pouco. O Reinaldo lembra, né? Porque é jogador das antigas, então você lembra bem dele, né, Reinaldo? Com certeza, numa época em que a qualidade técnica era fundamental para poder se jogar num time grande, né? O Gilberto foi um dos maiores laterais aí do futebol paulista, brasileiro. Aliás, acho que deveria ter tido até mais espaço em seleção brasileira, até na Copa do Mundo. Vamos falar disso aqui hoje. De 74 e até 78 o Gilberto poderia ter ido. Foi campeão no São Paulo, foi campeão no Santos. Um lateral que, além da simpatia, né, do grande sorriso que sempre o caracterizou, jogou muita bola. Estava na equipe do São Paulo, que foi vice-campeão da Libertadores, né, Gilberto? A gente conversava antes do programa contra o Independiente da Argentina, que o Zé Carlos Serrão perdeu um pênalti. Né? Ele nem era o batedor, né, Gilberto? Não era não. Teve uma infelicidade, o Zé achou que era o momento dele, né? Nós ainda perguntamos para ele, Zé, por que você foi bater o pênalti? Ele falou, eu estava bem, se eu marco eu me consagro, mas aí o Si não joga, né? E ele deveria naturalmente deixar para um dos jogadores mais experientes, né, que tinha no momento, que era, tinha o Chicão, tinha o Forlan, o próprio Pedro, né? Então o Zé poderia deixar um desses jogadores ter batido, mas achou que estava bem, foi infeliz. E hoje ninguém o esquece, né? Assim, porque ele está até no livro, né? Assim como a perda da Libertadores para o Vélez, é uma perda que os São Paulinos lamentam até hoje também, essa dos tempos antigos. Vamos conhecer um pouquinho mais de Gilberto Sorriso, vai aparecer a primeira foto para você, e vou pedir para segurar um pouquinho, devagar, está lá com a setinha vermelha, olha lá você, Gilberto Sorriso, menino de tudo, ó. Esse é o São Paulo de 1970, lá estavam Gilberto Sorriso, Sérgio, Roberto Dias, Edson, Jurandir e Forlan, o último lá, pai do Diego Forlan, jogador que jogou muito no Atlético de Madrid, agora está na Inter de Milão, e agachados Paulo Nani, Terto, Toninho, Gerson e Paraná. Paulo, Nani, Toninho, Gerson, Terto, Gerson e Paraná. Essa é a foto do São Paulo de 70. Massa, hein? Que massa, hein, a foto seguinte vai aparecer aí, pode colocar pra gente. É num treino do São Paulo, Gilberto Sorriso ao lado de José Poi, Mauro Madureira, Mirandinha e do Silva, no treino do São Paulo. Tá lá, olha você lá, Sorriso. Estilo Black Power, é isso aí. Ali na setinha. Essa foto não era pra aparecer, né, mano? Silva e o Gilberto Sorriso. Pode passar pra próxima. Aí a gente tava tirando uma onda. Olha lá, meu. Tibia, treinar que é bom, hein? Treinar que é bom nada. Na foto 3, na terceira foto que vai aparecer aí na sua tela, você vai ver o São Paulo da final do Brasileirão de 1971. Vencido pelo Atlético Mineiro com um gol de Odair de falta, que depois eu vou comentar, a gente tem o gol em imagem, e depois o Gilberto Sorriso vai comentar, vou fazer uma pergunta pra ele, pra ver se é isso mesmo. São Paulo, final do Brasileiro de 71, então tá aí, ó. A partir da esquerda, goleiro Sérgio Valentim, Toninho Guerreiro, Forlan, Teodoro, Samuel, Paulo Nani, Gilberto Sorriso, Arlindo Terto e Paraná. Esse é o São Paulo que enfrentou o Atlético na final e acabou perdendo. A foto número 4 é a próxima que vai aparecer aí pra você. Foto já em cores aí. A televisão, nessa época, ficou em cores, né? 72, 73 aqui no Brasil. Esse é o Santos de 78. Depois o Gilberto foi pro Santos, tá lá a setinha vermelha, ó. Gilberto Sorriso, Vitor, Joãozinho, Neto, Clodoaldo e Nelsinho. E agachados Nilton Batata, Ailton Lira, Joari, Pita e João Paulo. Só gente ruim. Né? Só gente ruim, inclusive, não? E na última foto, você vai ver o Gilberto Sorriso comemorando um de seus muitos títulos, ao lado de Nelsinho Batista, no título de campeão paulista de 1978 com o Santos Futebol Clube. Está aí. Olha o sorriso do Gilberto. Aí é o verdadeiro sorriso, né, Gilberto? Gilberto, aproveitando que essa foto é de campeonato paulista, convém a gente perguntar para você aqui. Você jogou numa época em que os estaduais eram muito mais valorizados até do que o próprio Campeonato Brasileiro e principalmente do que a Libertadores. Hoje você vê dessa maneira também? Você acha que os estaduais devem continuar? Estão valorizados e devem fazer parte ainda do calendário de futebol dos clubes grandes? Bem, eu tive assim, a minha carreira toda voltada dentro dos regionais, né? E você vê que eu consegui 5 títulos paulistas, então o campeonato regional para mim está muito marcante. Se bem que é o que nós comentamos, né? O tempo passa, tudo evolui e hoje as equipes que faziam parte dos campeonatos regionais, as equipes interioranas, todas elas, em sua maioria, né, estão em dificuldades, fazendo com que elas não tenham condições... Fala mais perto do microfone. Isso. Elas não tenham condições de montar times competitivos. E isso faz com que a disparidade fique muito grande e a própria imprensa
ache naturalmente que esses campeonatos devam ser limitados, né? Tirar algumas datas para que possa naturalmente acontecer. Mas é um campeonato que hoje em dia não tem assim a menor expressão que você pode esperar, né? Eu vou passar. Do interior, Sim, Reinaldo, pode falar. Os times do interior revelavam muitos jogadores naquela época. O próprio Luiz Pereira veio do São Bento de Sorocaba. O Leão veio do Comercial. Paraná, veio do São Paraná, Bento. também do São Bento. E naquela época, por exemplo, para você ganhar lá do São Bento de Sorocaba, ou de uma ferroviária em Araraquara, né? Exatamente. Era dificílimo, não era a tarefa para poucos não, viu, Gilberto? Porque o nível técnico do futebol interiorano era muito bom. Então você vê que no Palmeiras veio o Dudu também, né? Nós estamos esquecendo. Então eram jogos realmente fantásticos, né? Quando você ia no interior, né? E um time grande, a casa cheia, como costumávamos dizer. Hoje isso mudou muito. A globalização também faz com que, né, isso aconteça. As televisões mandam no esporte e tá do jeito que nós estamos vendo hoje aí. Ô Gilberto, pra quem não se lembrou de você mesmo com as fotos que a gente mostrou aí, fala um pouquinho dos craques que você jogou a favor e contra na sua carreira, que a gente estava conversando aqui fora, e não foram nada poucos, não. Bem, na minha época nós estávamos conversando, né? Tinha no São Paulo, vamos supor, no Palmeiras, né? Tinha Dudu e Ademir da Guia no meio campo, no Clodoaldo, no Isso Santos. jogando contra, né? Jogando contra, você jogava, depois eu fui jogar junto com o Clodoaldo. Você jogava contra um Clodoaldo, contra um Pelé, né? No Rio, você jogava contra o Zico, Adílio Andrade. No Cruzeiro tinha Tostão, Dirceu Lopes, Zé Carlos e por aí vai. Do lado, no São Paulo, eu joguei com grandes jogadores, né? Eu joguei com o Roberto Dias, que foi um dos maiores zagueiros que eu tive a felicidade de jogar. Joguei com o Gerson, canhotinho de ouro, né? E outros grandes jogadores como Pedro Rocha, Forlan, o próprio Nelsinho, que conseguiu aí uma carreira brilhante como treinador. Então, na minha época, a maioria dos times tinham 2, 3 jogadores diferenciados, né? Coisa que hoje é um pouco mais difícil. Também temos que levar em conta que, como eu falei, tudo mudou. O futebol hoje é um futebol mais veloz, é um futebol mais de força e de menos técnica, né? Leandro, eu queria abordar um aspecto aqui da vida pessoal do Gilberto, que uma situação constrangedora por qual ele passou, e depois que terminou, agora ele, como uma pessoa muito bem-humorada, né, ele levou na boa e consegue até tirar graça e fazer graça disso. Mas quando passou, acho que não foi muito interessante. Gilberto teve um problema com um homônimo, né? Queria que você contasse, Gilberto, um pouco dessa história, que hoje é até engraçada, mas na época foi difícil você passar por esse momento, né? Foi um caso de homônimo, mas no apelido, né? Não com documentos e tal. Havia uma pessoa que se passou por mim, ele dizia que era o Gilberto Sorriso e vivia mexendo com garotos. Essa situação de fazer testes e não sei o que, pegava dinheiro dos garotos e prometendo levar aqui e ali, até que chegou em Porto Feliz, numa festa, esse rapaz e mais uns 2 mataram uma pessoa. E ele lá era conhecido como Gilberto Sorriso. Aí o que aconteceu? A polícia veio atrás de mim. Eu sem saber de nada, né? Mas quando caiu na boca do Milton Neves, ele apostou em mim, ele comprou a briga e falou, não é o Gilberto, não é o Gilberto. Aí ligaram para minha casa, Flávio Prado, me deram o nome do delegado. Eu falei, ô doutor, liguei para lá, falei, alguma coisa está errada, porque não sou eu. Esses que vocês estão procurando, não é a minha pessoa, eu disse. Se eu quiser, eu me apresento a ele. Ele falou, não vem não, que você fica preso. Porque você está com a prisão decretada.
Aí, pô, Carlos Caboclo, diretor de São Paulo, foi na minha casa, aquele auê. Aí me levaram num apartamento ali na... em Moema, né? Um por andar. Entendeu? Até eu consegui um contramandato de prisão. Aí um advogado, Dr. Orlando Iório, por intermédio do Milton Neves, entrou e me defendeu. Falou, não, eu preciso fazer alguma coisa, porque Deus tem sido muito bom para mim. E não me cobrou nada, e me defendeu. Foi até o final do processo. E eu fiquei 6 anos com o processo, mesmo eu tendo ido lá no responder, né? Eu fiquei na frente do juiz e foi pego um dos rapazes, né? Que participou do assassinato. E eu fiquei na frente dele aqui, assim, ó. Ele aí, eu aqui, o juiz ali, ó. Aí eu falei, bom, se o cara falar que foi eu tô morto, né? Não, é ele mesmo. Aí, mas, pra minha felicidade, o cara segurou a bucha e... Aí ele, o juiz falou, você conhece esse rapaz aí? Não passava nada naquela época. Eu falei, maluco, se o cara fala que sou eu. Aí o cara falou assim, não, nunca vi esse rapaz. Eu, São Paulo. Pronto. Nunca vi esse rapaz. Aí né? colocaram um monte de foto assim, ó. Aí falava assim, quem é o Gilberto Sorriso? Aí mostrava aqui, ele falava, esse aqui. Aí tiravam umas fotos, colocavam outras. Qual que é? Ele falou, esse aqui. Aí ele ficou pé da vida, ele falou, doutor, eu não vou errar nunca. Eu ando com o cara há mais de 10 anos, é esse aqui. Aí entra o familiar do cara. Que a festa foi na casa do cara. O pai do morto, a mãe do morto. E aí, vocês conhecem esse rapaz? Não. Não é esse que é o Gilberto Sorriso? Não, não é esse. E aí, eu fiquei e falei, bom, agora estou livre, né? Não, passou, a juíza deu como tinha sido um erro. Aí vai um promotor, que são todos garotos agora, né? Sim. E o cara achou que era muito cedo para mim sair do processo. 6 anos. Aí eu fiquei 6 anos preso. Mas só tem uma historinha que era um barato. Esse Gilberto, ele foi aqui pro lado de Mauá, aqui, fazer teste. E ele ficou na casa de um pessoal. E falava que era o Gilberto Sorriso. Certo? Aí o meu advogado descobriu e me levou na casa desse pessoal. Mas não falou nada. Nós chegamos, aí ele falou, pô, aqui teve um Gilberto Sorriso aqui e tal, né? E aí os caras metendo o pau nele. Pô, aquele lá, eu pus ele aqui na minha casa. E eu do lado. E o advogado falava assim, mas não é esse daqui o Gilberto Sorriso? Não, doutor, ele ficou na minha casa, ele dormiu na minha casa. Entendeu? Aí eu tive que... E essa é a justiça brasileira. Você vê, quem não fez nada ainda ficou 6 anos no 6 processo. anos. 6 anos. E aí, aí agora, eu tô livre, né? Dizer que tô livre. O doutor me deu eu peguei um papel lá. Não sei, era contramandato, mas eu ainda ando com um aí, né? Vai que, né? Vai que, não, eu ando com um, né? Mas essa é a justiça brasileira. E quem comete crime de colarinho branco tá aí, tá solto aí. Tá solto. Mudando do assunto judicial para o assunto futebol, vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A, mostrando para você os resultados aí na tela desse final de semana e também a classificação. Olha aí, Palmeiras 1, São Paulo 0, Santos 1, Bahia 1, Flamengo 1, Inter de Porto Alegre 0, Fluminense 1, Vasco 2, que ainda levou o campeonato para a última rodada, né, a decisão, Grêmio 2, Atlético Goianiense 2, Atlético Mineiro 4, Botafogo 0. Goleada do Galo sobre o Botafogo. Vai jogar o último jogo com o Cruzeiro precisando se livrar do rebaixamento. Aí, os resultados seguintes, Figueirense 0, Corinthians 1, quase que o Corinthians leva o título, Coritiba 1, Avaí 0, colocando o Coritiba na Libertadores, América Mineiro 2, Atlético Paranaense 1 e Ceará 2, Cruzeiro 2. Aí já estamos na classificação, ó. Então ficamos assim para a última rodada, para ir para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians em primeiro 70,
Vasco 68, Fluminense 62, Flamengo 60 e Coritiba 57. Esses 5 estariam hoje na Copa Libertadores de América. Inter também tem 57 e Figueirense também. Então a briga vai ser boa para a última rodada. São Paulo tem 56, Botafogo 55 e Santos 53. Quem aí ficou longe da Libertadores foi o Botafogo, né? Só um milagre para salvar o Botafogo. São Paulo ainda com uma pequena chance dá. Palmeiras tem 49, Grêmio 48, Atlético Mineiro 45, mesmo número de pontos do Atlético Goianiense, Bahia 43, e aí o perigo, Cruzeiro 40, Ceará 39, Atlético Paranaense 38, América Mineiro já caiu 37 e Avaí 30. Aí a próxima e última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2011, portanto no domingo, todos os jogos às 5 da tarde e todos os jogos no domingo, Pacaembu, Corinthians e Palmeiras, no Romildo Ferreira em Mojimirim, São Paulo e Santos, Inter e Grêmio jogam no Beira-Rio, Cruzeiro e Atlético Mineiro jogam na Arena do Jacaré, Atlético Goianiense e América Mineiro jogam no Serra Dourada, Atlético Paranaense e Coritiba, ou Atletiba na Arena da Baixada. E aí finalizando a rodada com os últimos 4 jogos, relembrando todos para você domingo, todos às 5 da tarde, em Pituaçu, Bahia e Ceará, Avaí e Figueirense jogam na Ressacada, no Raulino de Oliveira, Botafogo e Fluminense, e Vasco e Flamengo jogam no Engenhão, fazendo aí o clássico dos milhões e o clássico que pode decidir o Campeonato Brasileiro. Analise a rodada deste final de semana e a última rodada, Reinaldo Leiva. Olha, Neno, no começo do programa você falou da emoção do Campeonato Brasileiro, né? E realmente, em termos de emoção, esse campeonato está espetacular. No nível técnico eu já acho que está, digamos, mediano, não está aquele nível técnico que a gente gostaria de ver ainda, pelo menos na minha opinião. O Corinthians teve uma partida taticamente muito interessante lá contra o Figueirense. O Tite conseguiu mexer com as suas peças a partir da entrada do Alex, né, um meia que humildemente fica na reserva, sem reclamar, é um jogador que está fazendo diferença, assim como o Liedson. Tem um atacante, você olha pro Liedson, ele é meio franzino, nem é tão alto, né, Gilberto? É um jogador, mas é rápido, o poder de colocação dele é espetacular. Se você perceber na hora do gol do Corinthians, quando o Alex pega a bola na esquerda, ele passa por trás do zagueiro, ele está em posição de impedimento antes do lançamento. O que ele faz? Para sair do impedimento, ele deu uma volta no zagueiro e se posicionou de forma correta para fazer o gol, né? O Palmeiras... Sem marcação, escapou da marcação. Escapou da marcação. O Palmeiras, que eu não acreditava que vencesse o São Paulo, porque é um time não está legal no campeonato, há muitas brigas e polêmicas internas, mostrou que está se superando aí em clássicos, né? E outra vez, Vasco e Fluminense, outro jogão, e o Vasco desferindo no finalzinho. Se tem uma coisa que a CBF acertou, e são muito poucas as coisas que a CBF acerta, é colocar fazer a rodada de clássicos, os clássicos na última rodada. Olha só o que pode acontecer. Atletiba. O Coritiba pode rebaixar o Atlético Paranaense e ir para Libertadores. E o Atlético, em contrapartida, pode tirar o Coritiba da Libertadores. E se manter na Série A. Assim como o Inter e o Grêmio pode tirar o Inter. O Palmeiras pode tirar o título do Corinthians. O Cruzeiro, se perder do Atlético, seu rival vai ver o rebaixamento da Raposa. Então, quer dizer, vai ser emoção mais do que por essa rodada, essa última rodada, viu, Helene? Acho que nem a CBF imaginava que fosse chegar ao Campeonato Brasileiro de 2011 nesta situação, com esses jogos clássicos definindo tanta coisa como estão definindo nesta última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A em 2011. Luciana, a participação do internauta. Vamos às nossas primeiras participações de hoje. A primeira é do Luiz de São Bernardo do Campo. Ele dá parabéns para todo mundo do programa. Ele diz que o programa está cada vez bem melhor. Muito obrigada, Luiz. Bom, o Maurício Sabre é de Mauá e ele quer saber de vocês qual é o melhor gol dessa rodada do Brasileirão. Qual foi o melhor gol até agora? Será o gol mais bonito, talvez? O Maurício sabe, hein? Ele sabe bem. Eu achei que foi o do Liedson. Por conta disso que eu disse, pela esperteza e pela astúcia do atacante corintiano e se desvencilhar do impedimento. E o gol do Marcos Assunção também, apesar de ter sido uma falha no Rogério, né, Gilberto? Olha, bate muito bem na bola, Assunção. Antes do Gilberto responder, em termos de beleza, acho que o gol mais bonito foi do Fred, do Fluminense. Também. Que dominou atrás do zagueiro, girou e tocou a bola pro gol. Agora, em termos de importância, foi o do Bernardo, que devolveu ainda o campeonato para a última rodada. Diga aí, Gilberto. Eu acho que o gol mais bonito foi o do Fred, né, pela jogada que ele fez. Matou a bola no peito e de primeira fez o gol. E o gol que eu acho, para mim, né, que foi assim de importância, foi o gol do Liedson. Mas o gol mais emocionante, aquele que no meu entender sentiu mais a marcação do gol, foi o do
Vasco, o garoto do Bernardo do Vasco, na que foi uma comemoração totalmente diferente. O jogador saiu correndo, ele, não acreditando, fez aquele gesto, sentou, né? Começou a chorar. E todos foram abraçar. Eu acho que aquele gol foi emocionante. Diga aí, Luciane, mais uma participação pra gente. Vamos lá. Bom, também tem do Luiz Gustavo, ele é de São Bernardo do Campo. Ele está aqui torcendo pelo Timão, ele está dizendo que o Timão no topo novamente, vai ser campeão. Um grande beijo para ele. O Oscar de Curitiba, ele está também dando os parabéns ao programa, está cada vez melhor, e eu agradeço a todos os curitibanos. E a Michele de Mauá, ela diz que o programa está ótimo, parabéns. A Aline Silva de Oliveira, de Recife, Pernambuco, um grande beijo aí para a Aline. Ela disse que está acompanhando o programa, que ela está esperando, aguardando a minha presença no programa. Muito obrigada, Aline. Um grande beijo para você. Olha aí, Luciane Bruno tem fãs espalhados já por todo este Brasil, viu, Reinaldo? Pode comer um camarãozinho lá na praia de Boa Viagem, hein? Delícia, hein? Já tem onde ficar aí na casa da Aline, né, Luciane? Tá certo, vamos continuando tocando aqui o programa então. Ó, já estamos na hora do primeiro intervalo, programa bom passar rápido, mas a gente vai voltar já já. Só quero lembrar pra você aí que a gente tem uma parceria com o nosso Edson Taxista, que vai aparecer pra você aí o carro dele. Edson Nascimento Taxista, você vai ver o carro dele por dentro. Só pra você saber que pode contar com os serviços do Edson quando você quiser. Os nossos convidados aqui, por exemplo, contam com o serviço do Edson. Tá aí, ó, serviços de táxi, viagens, traslados, motorista, aeroportos em 2 carros. Se ele não pode, ele manda te buscar. Aí o interior do carro dele, aí o porta-malas, amplo porta-malas, viaja com todo conforto e segurança. Você pode levar uma mala do tamanho do Reinaldo Leiva que vai caber lá, tranquilamente. Daqui a pouco não vai caber mais não, viu? Aceita todos os cartões, Diners, Master e Visa. Tá aí lá em cima na maquininha. Ali você põe seu CD, usa o ar-condicionado, 7891-7588 ou mande um e-mail, edson.nascimento@hotmail.com. Agende sua corrida com antecipação. E quero aqui aproveitar o ensejo, né, que estamos falando do Edson, para prestar as condolências a ele. A sogra dele faleceu hoje, então ele teve que ir para Taubaté. Então, Edson, fica aqui o nosso abraço para você, para sua esposa. Muita luz e muita força, não é, Luciane? Sim, meus pêsames também a ele, a toda a família. Eu espero que vocês consigam superar essa hora difícil. Um grande beijo a todos. Perda é sempre complicado, a gente nunca está preparado, essa é a grande verdade. Você sabe também que nos nossos intervalos comerciais, aí em vídeo, a gente exibe propagandas antigas. A gente conta um pouquinho da história da propaganda brasileira aqui no Esporte na Rede. Hoje, ó, 4 spots de 30 segundos, vamos ver se o Reinaldo lembra. São propagandas em cores, viu? Quase todas, na verdade. Ó, a primeira é Passport Scotch Whisky. Lembra que tomava lá, falava legítimo whisky? Eu não bebo. Escocês, sei, não bebe pouco. Né? Sul América Seguros é o segundo. Unibanco é o terceiro, uma propaganda que o rapaz saia voando numa poltrona invisível. E a última, Cueca Zorba, do Pintinho Amarelinho. É o tempo de você beber uma água e a gente volta já. Do Gugu, hein? Eu gosto dessa música do Pintinho Amarelinho. Esse é o Waldorf Astoria, um dos hotéis mais sofisticados de Nova York. Aqui também se toma Passport, legítimo Scotch importado. É o mesmo Passport que você toma no Brasil, mas a garrafa é americana. Os americanos, como os brasileiros, tomam Passport engarrafado em seu próprio país. Muda o país, muda a garrafa, mas o Passport não muda. Calma, minha senhora, o senhor tem seguro? Claro, tá aqui. Sul América. Ela está fazendo 90 anos. Parabéns, Sul América. Sul América. A vida começa aos 90. Ao entrar no Unibanco para abrir uma conta, você é recebido com atenção, simpatia e eficiência, porque nossos funcionários são treinados para lhe dar o melhor atendimento. E ao receber o seu cartão Unibanco, você sai com a certeza de ser bem atendido em qualquer lugar, porque ele garante o seu Unicheque. 931. Cliente Unibanco. Bem atendido dentro do banco e fora dele. Descubra o resultado desta costura. A linha do conforto, onde ele gosta de ficar. Quer agradar? Desorba. Muito
bem, Esporte na Rede está de volta com o seu segundo bloco. Reinaldo falou que gosta muito desse comercial das horas que eu passo aí para você. Se você não participou ainda do Esporte na Rede, lembre-se, é possível participar aqui com a gente, interaja. O programa pela internet é feito para você interagir. Você é o foco central deste programa, então fique com a gente e a Luciana e Bruno vai falar como é que você faz para ficar com a gente. Verdade. Se você ainda não participou do programa, é muito simples, tá? Na opção Participe à sua direita, você pode mandar sua pergunta aqui para o nosso convidado de hoje, o seu comentário. E claro, se você também quiser mandar um e-mail aqui para o programa, se você está assistindo a reprise, quem está em contato, a gente tem um e-mail novo, que é pgmsportnarede@gmail.com. pgmsportnarede@gmail.com. E a gente está aqui esperando a sua participação, como sempre. Andou estudando em casa, não erra mais o e-mail, não, de jeito nenhum, tá certo. E participando com a gente também, né, Luciana? Você pode responder a enquete dessa noite, que é sobre o título do Campeonato Brasileirão. Qual é a enquete? A nossa enquete de hoje é a seguinte: quem vai ser o grande campeão aí do Brasileirão? Se é o Vasco ou o Corinthians? O que você acha? Entre também à sua direita, na opção enquete, e você vota, que daqui a pouco, ou na semana que vem, que a nossa enquete infelizmente deu um pequeno problema aqui pra mim, na semana que vem a gente dá a parcial pra vocês, tá bom? A gente vê quem foram os sortudos e os acertadores da enquete, então você responda. Quem leva o título do Brasileirão está aí pra você na telinha: Corinthians ou Vasco da Gama. Estava aqui no Plasma pra mim, isso que já tá aparecendo aí a Série B, que a gente vai falar daqui a pouco. Antes da Série B, você sabe que toda volta de intervalo a gente tem uma dica, né, ou um quadro, ou é vestindo a camisa, ou é a dica cultural, normalmente, que a gente coloca aqui pra você. Também, você pode aqui mandar pra gente a foto do torcedor na rede, pra que a gente coloque, que é um quadro também do programa. Hoje está aqui Reinaldo Leiva. Quando Reinaldo Leiva está aqui, é dia de dica cultural. Aparecendo aí na sua tela, qual é a dica de hoje, Reinaldo Leiva? Este é o Almanac de São Paulo, que foi editado pela Editora Abril, a revista Placar, e ele traz as fichas de todos os jogos do São Paulo e a ficha técnica também de cada jogador que passou por lá. Claro, Gilberto Sorriso tem um capítulo especial aí na história desse Luciano e Bruno vai ali abrir, tá vendo? Tá marcado até onde está o Gilberto Sorriso. Tá ali o papelzinho, vou pedir que ela leia pra você o que tá escrito do Gilberto Sorriso. Luciano, tentando deixar a capinha aqui à mostra pro GP, Tô? Se você conseguir deixar a capinha à mostra pra ele, pra ler. Vamos lá. Agora é um exercício de... Bom, o Gilberto, né, lateral esquerdo, 1970, 1977... E revelação das categorias de base do tricolor: Gilberto Ferreira da Silva, né, São Paulo, nasceu no dia 18/9 de 1951. Sem ligar, não. O Gilberto, né, mais conhecido como Gilberto Sorriso, subiu aos profissionais e não saiu mais do time. Comemorou 3 campeonatos paulistas, mas mesmo assim acabou esquecido pela seleção brasileira. Foi negociado com o Santos antes da conquista do Brasileirão de 1977. Títulos pelo São Paulo: os campeonatos paulistas de 1970, 1971 e 1975. Tricampeão paulista com o São Paulo, né, mas também ganhou títulos aí com o Santos. Gilberto, quem foi o melhor técnico com quem você trabalhou até hoje? Bem, eu trabalhei com grandes treinadores, né? Trabalhei com Oswaldo Brandão, que não pode se deixar de lado, com o próprio Zezé Moreira, o qual nós conseguimos aí um título depois de 12 anos. O Chico Formiga, Pepe e outros, mas aquele que marcou mesmo a minha carreira foi o senhor José Poi. O José Poi, ele foi meu treinador nas equipes de base do São Paulo Futebol Clube, e para minha felicidade eu tinha idade para infantil e já joguei no juvenil, né? E em 69 nós fomos campeões aí em cima do Santos Futebol Clube, e depois em 70 eu fui para uma seleção paulista que nós fomos campeões brasileiros aqui em Santo André, né? E depois eu voltei. Campeão brasileiro de seleções, né? Que exatamente, época, foi na inauguração do Bruno Daniel. Isso. Então a seleção paulista foi campeã e eu fazia parte. Na minha volta eu fui para os profissionais e aí nós fomos campeões paulistas com o seu Zezé Moreira. E o senhor José Poi foi a pessoa, o primeiro treinador que eu tive num clube profissional, uma pessoa que me orientou muito e que até hoje eu tenho um grande apreço, embora ele já faleceu, mas é uma pessoa que não dá para ser esquecida num momento que se pergunta de um treinador, né?
eu voltei a trabalhar com o POI no profissional em 1974 e em 75 ele montou um time maravilhoso, né, que tinha Muricy e Serginho Chulapa chegando. Então ele para mim foi o treinador que mais marcou a minha carreira. Legal, eu vou passar para você, Reinaldo, sei que você tem pergunta, a Luciane também tem, mas antes eu quero exibir o vídeo para que você possa ver aí em casa, conhecer agora um pouquinho de imagem em movimento do Gilberto Sorriso que estava no campo. Você vai ver aí o vídeo, antes de colocar, eu vou explicar para você o que você vai ver. Você vai ver primeiro o gol de Odair, da final do Campeonato Brasileiro de 1971, de falta pelo Atlético Mineiro. Gol que, segundo Gilberto Sorriso, Odair desceu um canudo na bola e Gerson, o canhotinha de ouro, se abaixou. E o Gerson teria dito, antes que ele faça o gol, do que a minha cabeça, porque a cabeça eu só tenho uma. Mas foi realmente uma pancada, vocês vão ver aí. E depois o gol único de Serginho Chulapa, Campeonato Paulista de 1984, pelo Santos, conquistado em cima do Corinthians no Morumbi. A gente vai colocar aí o vídeo pra você e conversando aqui um pouquinho com o Gilberto Sorriso. Veja aí então as imagens. Tá aí, ó. Esse, o gol de Odair, foi falta ali na meia-lua. Falta, Reinaldo, pra você? Claríssima. E aí o Odair vai bater, você vai ver como ele vai pegar forte na bola. E pegando forte na bola, o Gerson se abaixa e a bola vai no ângulo. Mas também foi uma tornada, uma pancada. Se o Gerson deixasse a cabeça ali, tava sem cabeça, meu filho. Pode ter certeza disso. O então, Odair era um dos jogadores da época que batia mais forte na bola, né? E lembrando que essa decisão foi num triangular. São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo. E o treinador do Atlético Mineiro era o Tele Santana. Que era quando o Campeonato Brasileiro era decidido em final, foi na sua criação. Hoje é pontos corridos. Você prefere o que, Gilberto? Final ou pontos corridos? Olha, aí eu acho do que Odair. Esse campeonato de pontos corridos, esses últimos campeonatos, né? Eles vêm naturalmente premiando aqueles que fizeram a melhor campanha, né? Porque muitas vezes esses campeonatos que acontecem através de classificação, houve um título, né? Que o Santos foi o 8º colocado. 2002, né? E depois da classificação ele sagrou-se campeão. Não é muito certo. Eu acho que o campeonato de pontos corridos é aquele que faz a melhor justiça, no meu entender, né? Diga aí, Reinaldo. Nós estamos vendo lá o Campeonato Paulista de 1984, gol de Serginho Chulapa. Esse era em pontos corridos. Esse campeonato foi o seguinte, o Corinthians estava melhor, né? Verdade. Na época. E para nós, nós entramos naturalmente sabendo do potencial do Corinthians no momento. Foi muito engraçado no momento do gol do Serginho, né? Aí o pessoal começava a gritar plano B, plano B. O que era o plano B? O que era o plano B? Mato, meu querido. Fez gol, agora bico pro mato que joga de campeonato. Aí era bola pro mato. Esse é o plano B de qualquer time, inclusive. Porque era um belo time, mas o Corinthians vinha numa melhor, né? E o favoritismo era todo do Corinthians. E para nossa felicidade, aí o Serginho fez aquele gol. E aí, para chegar na nossa defesa foi meio complicado. E nós conseguimos aí um título, né? Que praticamente estava na mão do Corinthians. Diga aí, Luciane, só viu a pergunta da Luciane rapidinho, Reinaldo? Bom, eu queria saber, assim, o momento mais marcante da sua carreira e, assim, o que mais você tem saudades daquela época? Bom, o que eu mais tenho saudades é do glamour, né? Do oba-oba, do que você vivia como um atleta profissional de futebol de um grande clube, né? Porque quando eu... É do paparico, né? Então, você não tinha preocupação com nada, nenhuma. Se você tinha uma dor, tinha alguém ali para te, né? Para te amparar. Você ia viajar, não se preocupava com check-ins, com nada. Sempre nos melhores hotéis. Aonde você chegava, você era reverenciado, né? E a partir do momento que você para de jogar, tudo isso acaba, né? Você leva naturalmente alguma coisa, mas aquele glamour que você vivia, em sua maioria acaba. Principalmente... Você encerrou a carreira mais de uma vez, né? Principalmente na minha época, né? Porque hoje, vamos supor que um Neymar pare de jogar, ele vai ter mais condições, 3 gerações, né?
E para você, quem jogava aquela época, a situação já não era tão fantástica assim. Você ganhava, mas não como hoje, né? E assim, um dos momentos mais importantes assim, que me marcou muito, que eu até hoje não esqueço, foi eu ver uma pessoa que eu adorava, que era o Poi, chorar no dia que nós perdemos a Libertadores para o Independente, porque ele foi chamado de vendido, Ele era argentino. Ele foi escorraçado pelos argentinos, né? E aquilo ficou marcado, e nós queríamos vencer esse jogo, né? No Chile, que nós jogamos aqui, jogamos na Argentina e fomos decidir no Chile. Mas não foi possível, e aquela imagem do Poi me marcou muito. E você acha que a torcida, geralmente, em alguns casos, claro, ela é muito cruel com o jogador? Não, eu acho assim, a torcida ela é paixão, né? Ela não é a razão, né? Eles não veem o que você fez ontem. A torcida é só hoje. Você pode ter arrebentado, né, no jogo e tal, e com raras exceções, são raras as exceções que você comete um erro e eles perdoam, né? Você vê no próprio jogo do Corinthians, no jogo anterior, eles chamando o Tite de burro nas substituições que o Tite fez. Então, quer dizer, o outro foi lá... O Glória é de besta, bestial num segundo. Então, e vice-versa. O torcedor, ele é muito passional, né, Romário? Gilberto, para quem quer saber, o Gilberto continua ligado ao futebol. O que faz hoje na vida? Gilberto Sorriso. Bem, hoje eu sou formado em Educação Física e eu trabalho como supervisor. Eu sou supervisor da Associação Craques de Sempre e eu cuido de 8 CDCs. E dentro desses CDCs é desenvolvido o Clube Escola, que é um projeto da Prefeitura de Esportes, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes. De São Paulo, para a gente deixar bem claro. E nós somos contratados pela Secretaria Municipal de Esportes e cuidamos de 24 CDCs. Eu, na minha região, cuido de 8. E dentro desses CDCs, tem sempre 2 ex-atletas. Então, nós trabalhamos com mais ou menos 50 ou 60 ex-atletas. E também agora eu vou começar a fazer palestras, né, juntamente com o meu primo, que é o José Carlos Gaivota, e nós vamos nos dedicar a palestras a esse pessoal da periferia, né? Esses garotos, mostrando para eles, levando uma motivação para que eles tenham o seu primeiro emprego, para que eles nunca desistam da sua missão, né? Para que eles abram um pouco, né, a cabeça e veem que o mundo deles não se limita aonde eles vivem, certo? Na comunidade. Legal. É bastante importante, é um trabalho bastante louvável, sem dúvida nenhuma. Vamos então dar uma corridinha aqui com o programa, que já estamos indo para a parte final, mostrar para você Campeonato Brasileiro da Série B, resultados da última rodada e a classificação para você ver como ficou, quem subiu, quem desceu. Tá aí nossa tela: Barueri 2, Salgueiro 1, ABC 3, Americana 1, Asa 1, Vitória 2, Icasa 0, Portuguesa 2, Vila Nova 0, Sport 1 e Náutico 2, Ponte Preta 2. Na próxima tela, o restante dos resultados, com Paraná 1, Bragantino 0, Duque de Caxias 2, Ituiutaba Boa Esporte também 2, Guarani 2, Goiás 0 e São Caetano 1, Criciúma 0, garantindo a permanência do Azulão na Série A, por pouco, nos estertores. Aí a classificação final ficou assim. Vai aparecer aí para você. Subiram para a Série A em 2012, Portuguesa com 81 pontos, Náutico com 64, Ponte Preta com 63 e Sport com 61. Aí ficaram em quinto, obviamente que aí quinto ou último, só não é a mesma coisa porque o último cai, né? Mas lá no finalzinho é a mesma coisa, Vitória com 60, Bragantino 58, Ituiutaba Boa Esporte 57, Americana 56, Grêmio Barueri 53, ABC também 53.
Na segunda página, vamos ver quem caiu. Olha lá, Goiás 52, Guarani 52, Paraná 52, Criciúma 51, São Caetano 51, Asa 48. Caíram para a Série C em 2012, Icasa com 47, Vila Nova de Goiás com 32, Salgueiro com 29 e Duque de Caxias com apenas 17 pontos. Reinaldo Leiva, subiu quem tinha que subir, caiu quem tinha que cair? Eu acho que sim. A justiça, como até o Gilberto disse, no campeonato de Portos Corridos, é difícil não haver uma justiça no final. Eu dizia que o Americana, quando estava na frente aí para ganhar a quarta vaga, não se manteria. E eu acho muito bom, porque esses times de aluguel não acrescentam nada ao futebol brasileiro. Foi emocionante realmente a vitória do Sport Recife. Na véspera do embarque da equipe para Goiânia, a torcida invadiu o aeroporto dos Guararapes para incentivar... Invadir no bom sentido, né? Deixar bem claro aqui. Para incentivar a sua equipe a vencer a partida. O Sport, que se reencontrou da metade para o final do campeonato. A Portuguesa tem que ser realmente parabenizada pela campanha brilhante que fez. E mais, revelando jogadores que provavelmente terão um grande futuro para o futebol brasileiro, como o Henrique, como o Guilherme. São jogadores eficientes e modernos, aqueles volantes que sabem sair para o jogo. E no final, o Guarani também apresentou um processo muito lamentável, né, de queda do seu presidente. Os jogadores esboçaram uma greve, ameaçaram não entrar em campo na última partida, mas ainda bem que Brinco não de ouro chegou a presta a isso. ser vendido, né? Presta a ser vendido. Como é que você vê esse tipo de coisa ainda no futebol, hein, Gilberto? São situações, é aquilo que nós vimos comentando no início, né? As equipes interioranas, elas perderam a sua identidade, né? E acabaram não tendo mais condições de se manter, de montar grandes times, e as dívidas passaram a surgir, né? Eu gostaria só de dar um pitaco aqui, que eu tenho um amigo, o Marcelo Veiga, que é o treinador do Bragantino. Eu acho que o Bragantino perdeu a chance, né? No momento decisivo, quando perdeu pro Icasa, né? Em casa. Em casa pro Icasa, que beleza. Aí o Bragantino foi eliminado, naturalmente não teve mais condições para subir, mas eu queria deixar aqui um abraço pro Marcelo, que fez um brilhante trabalho, e futebol é isso, né? Um dia se ganha, outro se perde. No esporte é assim, como na vida, né? Um dia a gente ganha, um dia a gente perde. Mudando da Série B, então, para falar de automobilismo, só para colocar para você, Fórmula 1, resultados do último GP do Brasil, classificação final do Mundial também, pra gente dar uma satisfação para você aqui do automobilismo, tá aí GP de Interlagos. Então, ganhou o Mark Webber, em segundo ficou o Vettel, terceiro Button, quarto Alonso, em quinto nosso Felipe Massa. Tem mais uma tela para ver onde o Rubinho tá? Mais umas 4 telas? Eu sabia que você ia falar isso, Reinaldo Leiva. Tem mais uma tela, mas o Rubinho não está nesta próxima tela. Mais uma! Tá lá, ó, Adriano Sutil foi o sexto, Nico Rosberg o sétimo, Paul de Resta o oitavo, Kamui Kobayashi o nono e Vitaly Petrov fechou a classificação dos 10 primeiros. O Rubinho ficou atrás do Kobayashi. Que coisa, não? É a vida, é a vida. E aí, você vai ver a classificação como ficou, ó. Então, Sebastian Vettel, campeoníssimo, 392. Segundo foi Jenson Button, que tirou ali o vice-campeonato do Mark Webber. Mark Webber caiu para terceiro, ficou com 258. Fernando Alonso caiu para a quarta posição com 257. E Lewis Hamilton com 227 foi o quinto. Na próxima página estão os outros 5, que vão aparecer aí para você. Na sua telinha. São Felipe Massa em sexto com 118, Nico Rosberg em sétimo com 89, Michael Schumacher o oitavo com 76, Adrian Sutil o nono com 42 e Vitaly Petrov o russo com 37 foi o décimo. Para você, Reinaldo Leiva, foi uma justa colocação do Felipe Massa na sexta colocação? Representa o que ele fez na temporada de 2011 na Fórmula 1? E mais do que isso, representa o momento da Ferrari, tecnicamente, né? O Felipe Massa que reclamou bastante do carro, do motor, principalmente desse ano, uma corrida em Interlagos, que segundo ele, sem a potência no motor, principalmente que é um circuito que tem algumas subidas, não se consegue um resultado melhor do que o que ele fez. Talvez no próximo ano a Ferrari melhore o motor para conseguir uma boa colocação, né? Agora, faltaram umas 18 telas para chegar na classificação do Rubinho ali, agora, 1 ponto. Tá certo, Reinaldo Leiva. Praticamente já vou me despedir de vocês, quero só fazer uma última pergunta pro Gilberto, porque eu falei que a gente ia falar disso aqui. Seleção brasileira, Gilberto, por que você não foi para a seleção brasileira? Eu, no meu momento, que foi em 74, eu estava no auge, eu esperava naturalmente ser convocado, como acabei sendo, e de um momento para o outro houve uma reviravolta e eu acabei ficando fora, no momento da apresentação, né?
porque eles haviam dito, a diretoria, ficam sabendo, me chamaram, olha, você está convocado e tal. Falei, beleza e tal, foi aquele contentamento todo, mas logo em seguida veio a decepção, né? No momento da apresentação, eles acharam por bem levar o Rodrigues Neto, né? Jogou no Botafogo, isso. E Marinho Chagas foi titular, né? Eu fiquei naturalmente na lista dos 40, que naquela época existia, né? Eu não sei se hoje ainda existe esse tipo de isso já 40 hoje, né? Se achar 22 já tá de virar 40. Eu fiquei na expectativa de alguém se contundir. Olha, é uma situação muito ruim. Mas eu só iria naturalmente se alguém se machucasse, né? Então eu espero que ninguém passe por essa situação, né? E para minha felicidade também, ninguém machucou aqui, nós estamos brincando. Lógico. E eu acabei ficando fora e depois não tive mais oportunidade na seleção brasileira. Surgiram aí outros grandes laterais, como no caso, né? O Júnior, Marinho Chagas, e realmente as minhas oportunidades na seleção brasileira terminaram. Rapidinho, Reinaldo, perdeu muito a seleção brasileira sem o Gilberto Sorriso? Eu acho que sim, principalmente como ele disse na Copa de 74. Pra mim, ele foi mais jogador do que o Rodrigues Neto. Então acabou perdendo a seleção brasileira. A seleção brasileira que foi eliminada na Copa de 74 pela Holanda, carrossel holandês de Cruyff e companhia. Ele perdeu o terceiro lugar para a Polônia, com o Golato. E com Rinus Michels como o grande treinador holandês. Luciana e Bruno, muito obrigado por mais uma participação aqui no Esporte na Rede. Obrigada. Muito boa noite, Leandro. Boa noite, nosso querido Gilberto Sorriso. Foi um prazer conhecê-lo. Boa noite, Reinaldo Leiva. Muito boa noite para você de casa. Tenham todos uma ótima semana. E, claro, na próxima segunda estamos aqui mais uma vez, contando com a sua participação. Um grande beijo a todos. Antes do boa noite do Reinaldo e do Gilberto, quero lembrar você para dar uma passadinha no meu blog, leandrojornalista.blogspot.com, porque lá, se você não consegue matar a saudade aqui da Luciana e Bruno no Esporte na Rede Vendo no Ar, o Reinaldo Leiva, você vai ver as fotos aí no meu blog, leandrojornalista.blogspot.com. A gente coloca as fotos toda terça-feira do programa de segunda, aí fotos com o jornalista Frank Fortes e Luciana e Bruno lá com a camisa. Eu que falava essa camisa, do não? Sampaio Correia, a colorida camisa do Sampaio Correia, portanto passe lá, leandrojornalista.blogspot.com. Agora sim, Reinaldo Leiva, muito obrigado pela participação. Semana que vem, deixa eu até dar um recado aqui para você se despedir. Semana que vem, todos os comentaristas estarão aqui. Douglas Soares, Alexandre Aníbal, Reinaldo Leiva vai voltar, Luciano e Bruno e toda a equipe do Esporte na Rede, inclusive quem faz aqui nos bastidores, porque será nosso último programa em 2011. O último Esporte na Rede na próxima segunda-feira. Portanto, não perca a análise da última rodada do Campeonato Brasileiro com os comentaristas aqui que participam do Esporte na Rede para você, trazendo muita informação e muita análise. Obrigado, Reinaldo. Obrigado, foi um prazer estar aqui novamente com vocês, com o Gilberto Sorriso, foi um grande craque. Deixa eu só mandar um abraço, um grande beijo a pedido aqui do nosso cinegrafista, o Gepeto, que me pediu para mandar um grande beijo para a sogra dele, que de coração ele está mandando, está no céu, e ele disse que é a pessoa mais interessante que ele conheceu na vida. Foi a pior coisa que você conseguiu falar hoje, Reinaldo Leiva, a pior. Você superou em todas hoje falando essa no final. Gilberto Sorriso, obrigado por ter vindo aqui ao Esporte na Rede. A gente agradece muito pela sua visita humilde aqui nos nossos humildes estúdios, mas foi muito legal contar com a sua participação. Muito obrigado, espero que você possa voltar numa próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite, e você sabe que isso é sempre gratificante para nós que somos ex-atletas. E estou sempre à disposição no momento que vocês necessitarem. Legal, obrigado então, Gilberto Sorriso. Quero terminar o programa com a frase da noite que eu sempre termino aqui. No programa que vem eu apenas dar um Feliz Natal, tá? Mas vou terminar aqui com a frase de encerramento para essa aqui, para a câmera 1, câmera de Gepeto. Aí é outra história aqui, a câmera de Gepeto é outra história, ó. Frase de encerramento de hoje de Pitágoras. Sabe quem foi Pitágoras, Reinaldo? Grande matemático. Matemático e filósofo grego, que disse o seguinte, que é muito válido aqui pro Esporte na Rede, viu? Com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo bem feito. A gente precisa de muita organização para colocar todo o conteúdo aqui do Esporte na Rede dentro de 1 hora, senão o Reinaldo ia ficar falando aqui a noite toda, porque o assunto realmente é longo. Então quero agradecer a sua participação, muito obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Tem alguns recadinhos para dar para você antes aqui, ó.
Na próxima semana, dia 10, no outro final de semana, aliás, né, no dia 10 de dezembro, haverá um jogo em homenagem a Tele Santana, aos 80 anos de Tele Santana. Jogo no estádio Ícaro de Castro Melo, no Ibirapuera, com artistas da TV Globo na preliminar e depois ex-jogadores que trabalharam com o Tele Santana. E o Esporte na Rede vai estar nessa, fazendo a cobertura do evento, coletando entrevistas para passar para você aqui em 2012, logo que voltarmos, tá, de férias, passaremos essas entrevistas para você. Também vai haver um seminário de futebol da Angel Ball, da Associação Nacional dos Jogadores e Treinadores Profissionais de Futebol, presidida pelo nosso Napoleone Júnior, que já esteve aqui no estúdio, também com entrevistas como Carlos Pracidelli, preparador de goleiros do Palmeiras, com palestras, aliás, né, com Rubens Sampaio, Dr. Rubens Sampaio, médico do Palmeiras, Altair Ramos, preparador físico, que foi do São Paulo. Então, a gente vai estar lá também, o Esporte na Rede também estará nessa, cobrindo e fazendo entrevistas para trazer para você em 2012, tudo isso com equipamento da produtora Lumiar Produções Multimídia, que vai ceder o equipamento da gente, a gente vai lá, vai fazer. Quero agradecer muito por vocês que estão apoiando ao nosso Esporte na Rede. No mais, agradecer muito ao carinho da sua audiência, dizer que a gente faz esse programa sempre para você, sempre da melhor maneira possível. Lembre-se, se não conseguiu ver ao vivo, acesse o site da UpTV, www.uptv.com.br. O programa fica aí por uma semana para você ver a hora que você quiser, ao vivo, sempre às 15 para 7 da noite. Logo mais às 8 horas você fica com o programa do Cigalindo e a gente se vê na semana que vem com o último Esporte na Rede de 2011. Muito obrigado e até lá.